baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Hell, we
Oi, som e. Oi, som e. Oi, teste, oi. Som de teste, ok. Já estamos iniciando a live. Oi, som, oi. Teste, som. Oi. Oi, som e. Oi. Oi, som e. Oi. Oi, som e. Oi. S. Boa noite, Brejo do Cruz. Boa noite a todo mundo aí de todos os estados, já que é online, né? Todo mundo, maravilha ter essa ferramenta onde a gente pode transmitir para qualquer lugar do mundo. Mas eu quero dar uma boa noite especial para o pessoal do Brejo do Cruz, né? Todo mundo do Brejo do Cruz, a todo o pessoal da prefeitura, enfim, todo mundo do Brejo do Cruz. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter esperado, porque era para a gente ter começado um pouco mais cedo, mas aí acabou acontecendo alguns imprevistos, né? Então hoje, dando continuidade, né, a virada cultural aí, que a gente teve essa possibilidade de fazer aqui, graças a Deus. Os artistas estão tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho, a sua arte. E hoje aqui estamos com duas lives aqui no meu Instagram. Boa noite também, pessoal do Instagram. E boa noite também mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. E vamos começar, já que já passou um tempo, tá? Então, vai funcionar o seguinte. A gente está tendo a apresentação. Provavelmente vocês estavam vendo a apresentação aí com a tela mais cheia, né? Aqui é para eu poder me olhar o que eu estou fazendo, enfim. Mas vocês estão vendo aí na tela do computador de vocês. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar minha claquete aqui. Vamos lá, pode passar aí, por favor, o slide. Ok, pode passar. Tá ok aqui, né? Tá bom pra cá. Eu vou ficar do lado de cá, acho que aqui fica melhor. Os dois logo a ver. Gente, eu sou Ricardo Brito, sou produtor, sou cineasta, sou ator, venho de origem circense e eu tenho muita história para contar aqui, mas eu quero ser breve, porque como a gente começou um pouquinho atrasado, né? Então, eu vou adiantar um pouquinho. Então, pode passar, por favor, o slide, tá? E à medida que for passando, eu vou explicando. Então, eu sou filho de Daniel Brito e Margarida Rosa, meus queridos pais são de origem circense, minha mãe é aqui de Brejo do Cruz, né? O que está vendo de Brejo do Cruz. O circo do meu pai passou por aqui para o Brejo do Cruz, e aí a minha mãe estava aqui e acabou acompanhando o circo também. Então o trapezista do circo, o palhaço do circo, acabou levando a mulher mais bonita de Brejo do Cruz no circo, e graças a Deus eu tive essa oportunidade de nascer nessa família de gente circense, né? Então pode passar mais um pouquinho aí. Então a arte está em mim desde a barriga da minha mãe, no caso, né? Então tá aí uma foto na época do circo. O pessoal ali, a minha família todinha ali, algumas pessoas, nossos cachorros, que é um circo que se presta tem que ter cachorro, né? E aqui um pouquinho, né, um pouco mais, eu aqui um pouquinho mais velho, e a minha vida foi sempre assim, dentro da arte, né? Nascido no berço da cultura da arte. Mas depois de um tempo, o circo acabou tendo que desfazer o circo, a gente viajou para outros locais, eu acabei me ingressando no teatro, pode passar o slide.
E eu comecei a criei meus grupos de teatro, né? No caso, eu sempre gostei de coisas diferentes, acabei usando o circo, junto com o que eu tinha aprendido de teatro, e aí eu montei um grupo chamado Lixanli, que é a minha segunda família, que foi o que me ajudou bastante, foi esse grupo chamado Lixanli, onde a gente fazia apresentações de artes marciais ao vivo. Então era Lixanli, teatro cinematográfico. Durante menos uns 13 anos se apresentou dentro da área da cultura nipônica do Japão, né? A gente fazia muitas apresentações em eventos de cultura japonesa, cultura chinesa, e também da cultura também norte-americana, e também do Brasil, também já fiz algumas apresentações, Lampião, enfim, mas sempre prática de arte marcial com o teatro e com o cinema, né? Trazendo essas duas junções do teatro e o cinema. Foi por isso que eu quis fazer essa oficina baseado nisso, a estrutura do teatro, mas também no cinema. Então, por favor, pode passar aí o slide. É rápido os slides. Daqui a pouco começa a parte mais técnica. Então, Felipe, por favor, passe aí o slide. Eu não estou conseguindo ver se alguém está falando, tá? Mas pode deixar nas suas mensagens aí que depois eu respondo, beleza? Então vamos lá, aqui alguns projetos que eu já fiz, eu não vou falar muito de mim não, vou ser rápido, para a gente entrar no conteúdo. Então aqui são alguns projetos que eu tenho, alguns longa-metragem e uma série. Amor de Chocolate está no YouTube, basta você colocar lá, Amor de Chocolate, filme, se eu não me engano vai ser o primeiro ou o segundo, né? Acho que o primeiro é a música lá de um cantor, e o segundo é o Amor de Chocolate, basta clicar lá. É uma homenagem aos 101 anos da morte de Charlie Chaplin, então a gente fez essa homenagem lá ao Chaplin, e é um filme maravilhoso, que conta a história da crise, então fala muito sobre sonho, então é um filme que vale a pena sim, você está olhando lá no YouTube, num domingo, num sábado, enfim, quiser assistir um filme bacana, Amor de Chocolate. Esses outros dois aqui, eles foram feitos, mas ainda não foram publicados, né? Inclusive essa série que a gente fez para fazer um lançamento e acabou aguardando ela, mas está em processo de edição, algumas dessas aqui. Mas Amor de Chocolate, já pode colocar lá no YouTube que vocês vão ver. Pode ir para o próximo slide. Slide. Passou? Pronto, aqui são mais uns curtas-metragem, que esse aqui já virou um curta-metragem também, está no YouTube. Esse aqui está em produção. E esse aqui foi gravado em Brejo do Cruz. Esse Recomeços, a gente gravou no ano passado. Pode ir para a próxima também, eu quero entrar no conteúdo. Passou. Está na hora de nós conversarmos. O nome Larissa te lembra alguma coisa? Larissa. Vai falar alguma coisa? Seu desgraçado vai pagar pelo que fez com ela. Você sabe que está com esse pano na boca? 10 dias. Faz 10 dias você não está gritando. É um belo nome. Larissa. Qualquer raiva tinha que ser Larissa. Está sentindo vendo o amor da sua vida. Me ama. Endocrinologista de merda. Você acha que pode fazer alguma coisa? Pode passar aí, vamos para o conteúdo, só para mostrar um pouquinho do meu... Tá funcionando o microfone? Oi, som. Pode passar para o próximo slide. Passa de novo, vai poder passar. Então, o mesmo slide. É só ir passando. Pronto, aqui são alguns teatros, aqui pode fazer rápido, né? Que eu vou falar, não quero falar de tudo não. Aqui é a parte do teatro,
um espetáculo que eu admiro bastante, que é o Adão e Eva, comédia, que já foi apresentado em vários estados, inclusive lá em Fortaleza. E também, né, quem está assistindo em Brejo do Cruz, já apresentou do Cruz, se eu não me engano, em 2000, não lembro o ano, mas também que eu tenho de teatro, Iracema, também conta a história da Índia do Ceará, só que em versão comédia, que já foi apresentado lá em Jericoacoara. Próximo, para passar. Passou? E aí é o meu livro que está na Amazon, que é baseado naquele curta-metragem lá que vocês viram do Cativeiro. Então, eu peguei até da estrutura e coloquei disponível na Amazon a parte do conto, e do dia 10 a 17 de junho, agora de 2022, vai estar estreando o livro mesmo impresso, né? Para quem quiser poder adquirir. E também O Amor de um Palhaço, que é outro livro que eu estou fazendo, que já está na minha parte do conto. Cativeiro é o que vai sair oficial para impressão. Tá bom? Próximo, vamos lá, eu quero ir para o conteúdo. Então, depois do teatro, depois do cinema, eu comecei a dar algumas palestras, tanto sobre teatro, cinema, como também desenvolvimento humano. Acabei me formando em algumas outras áreas do desenvolvimento humano, além do teatro. Aí é uma questão já que eu já pode começar no conteúdo, né? Você que é ator, você que está começando a carreira de ator, eu acredito que é muito importante você expandir o seu conhecimento, mesmo que não seja só do teatro. Porque quem é ator vai ter que interpretar vários papéis, né? Então, quanto mais informações interessantes dentro da sua cabeça, melhor vai ser na hora de você interpretar. Vocês vão ver algumas técnicas de alguns grandes produtores, grandes criadores, como todo ator provavelmente já conhece, Stanislavski, que ele faz, daqui a pouco vai fazer mais sentido, mas eu sempre tive essa ideia de querer aprender o máximo que puder. Então, eu sou formado em coaching, pela maior federação que tem de coaching do Brasil, que é a FEBRACIS, que é lá pela Florida Christian University. Sou formado também em PNL, hipnose e algumas outras coisas que eu gosto de aperfeiçoar, apenas não para exercer, mas que eu possa ter esse conhecimento na hora de fazer uma atuação. Então, alguma língua diferente, alguma coisa que vá me ajudar na hora de criar um personagem. Tá? Então, já começa aí uma dica bacana, se você quer ator, busque essas informações, faça aula de violão, aula de canto, aula de pintura, não importa o que você esteja fazendo, artesanato, arquitetura, não sei. Procure conhecer essas coisas, porque quando vier um personagem, você vai estar preparado, porque a preparação ela deve ser maior que a vontade de vencer. Beleza? Então vamos lá para frente. Acho que já passou. Cadê o slide? Pronto, vamos fazer um índice, pode passar. O índice que vamos fazer hoje aqui, o que é que nós vamos falar hoje? São 3 coisinhas. Qual a diferença de atuação no cinema para o teatro? A outra coisa é diferentes métodos de atuação. Eu trouxe aqui 5 métodos mais usados, né? Tanto por Hollywood, como também aqui para o teatro do Brasil, que as pessoas gostam de bastante usar. Vocês vão conhecer quem é ator, com certeza, pelo menos um nome, o ator vai lembrar aí, que no caso é o Stanislavski. Vamos falar sobre ele. Então, a outra coisa é exercícios práticos, que é o que eu vou fazer hoje. Então, qual a diferença do cinema e do teatro, a introdução, a diferença de métodos de atuação que existem, pelo menos os principais, né? E exercícios práticos. E esses exercícios práticos é um detalhe, viu, gente? Nós vamos fazer o seguinte, então você que está em casa aí e quiser participar, você pode fazer. Então eu vou dividir em vários exercícios para que a gente possa ir vendo o que é que vai mudando na sua performance como ator, à medida que eu vá passando essas dicas, né? Que não são métodos criados por mim, tá, gente? São métodos criados há muito, muito tempo atrás, que muitos atores, ao longo da história do cinema e do teatro, eles vão fazendo e aí vão tendo um resultado que depois vocês vão ver quem são os atores adeptos, né? Atores e atrizes adeptos a esse método, que não é meu, tá? Quem dera que fosse meu esse método. Então, vai ser assim, através de exercícios, beleza? Se eu estiver muito rápido aí, viu, Hércules? Tu fala, tá ok, um pouquinho mais lento, tá show, tá tranquilo? Então, vamos lá. Tá, então eu já quero começar com o exercício. Olha só que interessante, né? O pessoal do Instagram também aí. Já vou começar com o exercício. Mas, Ricardo, mas tu nem passou nada ainda, já vai passar um exercício? É como eu estava falando. Eu queria passar um exercício. À medida que eu vou passando o conteúdo, eu vou mudando e vou acrescentando e vai melhorando o exercício. Então, eu vou chamar alguém aqui da plateia que está assistindo, que possa vir aqui participar aqui desse exercício, né? Pode trazer a cadeira? Pega a cadeira também. Gente, aqui ao vivo,
Vamos trazer uma pessoa para poder fazer um teste. Você aí de casa pode fazer, tá? É tranquilo. Acho que o ator, quem é ator, não tem vergonha. Pode vir para cá, né, para poder ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse rapaz aqui, ele é da minha família, tá? Ele é produtor musical. E aí, já foi de circo também. Mas a gente vai fazer, à medida que eu for passando os exercícios, você vai fazendo. Então, é o seguinte. É você que está em casa. O primeiro exercício é o seguinte. Eu pedi para o Rafael beber um copo d'água. Simples, né? Uma coisa simples. Então, somente um copo d'água. Então, precisa sentar, fica à vontade. Só beber um copo d'água. Sendo simples. Só beber. Pronto. Então, esse foi o primeiro, coisa simples, né? Básico. Então, era só isso mesmo. Só isso mesmo. Vocês vão entender já já. Valeu, Rafael. Obrigado. Vocês vão entender já já que à medida que eu vou passando as ferramentas, essa mesma cena de beber água, ela pode ter diferentes formas de se apresentá-la, né? Ela vai ter uma coisa melhor, vai ter uma mudança, um sentimento legal, mas beleza. Então vamos lá. O Rafael já fez o exercício. Se você está em casa aí e quiser fazer também, nem que seja na sua imaginação, dá certo também, beleza? Então vamos para frente. Próximo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma diferença. Falei no diferença entre teatro e cinema. Por um humano. Aquele príncipe. Menina, o bofe é bafo. Nossa, tudo arrepiado. Mas a solução é muito simples. Você precisa se tornar humana. E você pode fazer isso? Se eu posso. Amor, essa é a minha missão. Ajudar os seres infelizes. Como você. Como posso ir embora se o meu coração está aqui? Na vida só me resta seguir. Um risco, um passo, um gesto rio afora. Romeu, onde você tá? Ele é bem grandinho, deve ter ido pra casa comigo, não? Romeu? Vamos, Bevônia. Não adianta procurar por quem não quer ser encontrado. Não tente o Senhor teu Deus. Por que me tenta se sabes quem eu sou? Vai embora! Não grite comigo. Sou o melhor te entende. Juntos seremos uma fortaleza. Cala-te! Ajoelha-te. Eu te darei todas as riquezas e glórias. Só quero que me adorem. Pronto, para passar para o próximo. Eu tô apaixonada por um humano. Próximo, esse aí é o mesmo. Passa para frente. Mais uma vez que vai dar play. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. You complete me. Your dad kidnapped you last. Objection. Kidnapped. Sustained. Hey, young lady, you have to tell the truth. You're lying because you're afraid. Objection. He's putting words in her mouth. Sustained. Please limit yourself to questions, Mr. Turner. See, are you afraid to tell the truth because you're gonna hurt your daddy's feelings? Dad is right here, and you can tell the truth. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to. Pronto, gente, o que foi que eu mostrei agora aí? Eu mostrei algumas séries de takes, tanto do teatro quanto do cinema, né? E vocês perceberam que há uma grande diferença, né? Além do áudio, além do formato, né? Então, de pensar em casa aí, deixar um tempinho para vocês responderem, né? Qual é a diferença de um pro outro que vocês viram aí? Aquela primeira apresentação, né? Que teve lá a Pequena Sereia, depois teve outro, depois teve lá a Paixão de Cristo, né? Se eu não me engano. Foi o Pequena Sereia, depois foi Romeu e Julieta e depois foi Paixão de Cristo, né? 3 né, de produções bastante conhecidas. E depois
a atuação, né, de outro também bastante conhecido que eu escolhi, que também representa um pouco. Então há uma grande diferença. Aí de casa, você tem que perceber que existe uma grande diferença. Quando passar o slide aí, vai mostrar aqui alguma diferença. Pode passar, por favor. Vou passar o outro também. A gente já compara. Pronto. Então, qual é a diferença principal, né? Existem várias diferenças, sendo que as principais são expansão, projeção e tempo linear. Como assim? No teatro, há espaço devido à distância do telespectador, às vezes está um pouco distante, então é preciso essa expansão. Um ator de teatro, ele sabe que precisa expandir movimentos um pouco mais, porque o ator leigos pensam que não, precisa gesticular mais para que o público lá de trás ele possa, né, entender o que é que o ator está querendo transmitir. Projeção está bastante ligado com a voz. Vocês perceberam aí que todos têm um formato na hora de isso, então, projeção de voz. A voz tem que estar bastante. Uma pessoa me dizia bastante, olha, a sua voz precisa ser ouvida pela última pessoa lá da cadeira. A sua voz precisa chegar lá na última pessoa da cadeira. Ela não vai escutar e aí, obviamente, não vai entender o espetáculo, a peça de teatro. Então, no teatro, é preciso expansão, projeção. E o que é o tempo linear? Não necessariamente, né, é uma regra que serve absoluta, mas geralmente, na grande maioria das vezes, um espetáculo ele segue de uma forma linear. Como assim? Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E quando tem esse tempo linear, a questão da edição do público, ela tem apenas uma forma de ver aquilo. Então, no formato linear. Faz sentido, gente? Existe essa diferença. Já no cinema, vou até começar aqui por baixo, do tempo é não linear. Ou seja, quem já assistiu aqui o filme Amnésia, sabe que o filme começa aqui, vai para lá, vai para cá, vai para lá, os cortes são rápidos, porque, enfim, no cinema tem essa possibilidade do corte, né? Que é chamado não linear. Ele segue uma linha diferente e isso também causa uma percepção diferente na hora que você vai estar assistindo àquele filme. Então, no teatro não dá para fazer muito isso. Se der para fazer isso, talvez até dê para fazer isso, mas a dificuldade é bem maior. Já no cinema, numa ilha de edição ali, a pessoa consegue cortar, colocar, botar passado, futuro, depois vai passar de novo. Os filmes do Christopher Nolan, vocês conhecem, quase todos os filmes do Christopher Nolan é assim. Vai para trás, vai para frente. Então, essa é uma característica bastante diferente uma da outra. A outra é a questão dos detalhes. No teatro, não tem como a gente fazer uma cena, né, e mostrar uma aliança, por exemplo. Porque a pessoa que está lá atrás não vai poder ver. Você tem uma câmera filmando aqui para mostrar justamente esses detalhes. E a última coisa é a sutileza. No teatro, não precisa de tanta sutileza, é mais expansão. No cinema, você precisa ser mais sutil, ser mais contido. A sua fala, o seu gesto, as suas emoções, ela é percebida pelo olho, através que a câmera dá um close lá em você. Então, o ator tem que saber diferenciar isso. Então, se um ator for para o cinema, um ator de teatro, for fazer uma apresentação no cinema, ele não necessariamente precisa dessa expansão. Ele não precisa falar alto, porque a câmera está ali, o microfone está aqui, um boom, né? Aquele direcional está aqui nele, e ele não precisa gritar tanto, é mais com sutileza. Os detalhes também, ele pode se prestar atenção nesses detalhes na hora de fazer um personagem. Então, eu acho que, na minha opinião, existe os lados, né? Pode ser mais difícil do lado do cinema, como também pode ser mais difícil da parte do teatro. Os dois vão ter seus pós e contras aí. Cabe a você, ator, se você vai escolher o caminho do teatro, saber disso, né, algumas coisas. E se você quer ir para o cinema, você também tem que entender, a se enquadrar nessa lógica do cinema. Pelo menos essas três básicas. Próximo. Tá dando para entender aí, gente? Eu estou falando rápido, tá ok. Essa questão de coisas online, né, a gente não tem um feedback ali na hora, para poder ver o que eu posso estar melhorando. Então, vou falar aqui dos 3 principais métodos de atuação. Pode ir para frente. O primeiro, bastante conhecido aqui, provavelmente todo ator, é para conhecer esse cara. Se não conhecer, eu acho que tem alguma coisa aí que tem que se alinhar. Porque esse aqui nada menos que é o Konstantin Stanislavski, né? Ele é um diretor russo, escritor, e esse cara, ele revolucionou o formato. Pode voltar lá para ele. Pode deixar aí. Pode deixar aí mesmo. Voltando na setinha de voltar.
Pronto, pode deixar aí. Então, o Stanislavski, ele é muito conhecido por todo ator já deve ter escutado sobre esse cara, e se você não sabe, né, ele, durante as apresentações que ele ia assistir lá em Moscou, ele via que algumas apresentações não estavam... Estou falando muito alto? Falar mais alto? Tá ok, né? Então, ele percebeu que as atuações da época dele lá, que ele assistia, estava faltando alguma coisa. Então, ele começou a buscar, a entender melhor, e aí criou o método dele, né? Pode passar. Que para o Stanislavski, o ator, ele, como um soldado, deve submeter-se a uma disciplina férrea. Ele falou que para atuar, um ator, ele precisava de disciplina. Então, ele começou a pensar em um sistema, uma forma de sistematizar toda uma estrutura para, quando o ator fosse atuar, ele tivesse essa estrutura bem segmentada, bem alinhada, bem sistematizada. Ou seja, era um cara bastante analítico, ele gostava de organizar tudo e dizer, olha, o ator tem que fazer isso aqui. É quase obrigatório um ator ter que fazer alguns exercícios para que ele possa ter um maior desempenho na hora de atuar. E aí, pode ir para frente. O que é que as áreas de estudo dele inclui, né? Preparação do ator, ou seja, o ator, antes de ir para o personagem, ele precisa buscar uma preparação bastante minuciosa daquele personagem, como a história do personagem, onde o personagem nasceu, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quais os problemas esse personagem já passou. Então, toda essa preparação o ator tinha que passar. Outra coisa, a concentração, né? Em tudo na vida precisa ter essa questão da concentração. O ator precisava entrar dentro do personagem de forma mais concentrada. A voz também tinha que ser trabalhada, não era só falar qualquer coisa, a voz do personagem também tinha que mudar à medida que o personagem fosse mudando. Habilidades físicas era bastante importante. Memória emocional, sendo que ele focava mais nas questões físicas. Por quê? Porque ele dizia que a parte emocional de um personagem, ela era baseada... Por isso que muitos grupos de teatro, ou se você já foi fazer alguma aula de teatro, o professor pede para você imitar um animal, pede para você ficar andando na sala. Por quê? Porque quando você mexe o corpo, você está colocando, né, a sua essência para fora. Então, de acordo com o Stanislavski, inclusive, em 2016, uma grande pesquisadora de ciências descobriu que o comportamento, ele gera o sentimento, que é a Amy Cuddy, que eu vou falar dela já já. Então, mesmo naquela época, o Stanislavski sabia que o comportamento gerava emoções, e essas emoções transmitia na hora que o ator ia representar. Outra coisa, memória emocional, ou seja, ele falava um pouco sobre você ter o personagem, você usar as suas emoções, suas próprias emoções, para assim colocar para fora na hora que o personagem fosse entrar em ação, usando um pouco da sua memória emocional. Ou seja, alguma coisa que você passou no passado, você podia pegar aquela informação, aquela memória e colocar essa emoção naquele personagem. Tipo, emprestar, né, a sua emoção do passado para o personagem. Isso ajudava bastante na hora da atuação. Observação, que é aquela coisa que eu falei no começo, de você olhar para tudo, começar a observar como é que as coisas se comportam, como é que observar um macaco, por exemplo, né? Muitos grupos de teatro colocam a pessoa para imitar uma cobra, imitar uma pedra, né? Porque tem a ver com observação, que ajuda ao ator a se desenvolver durante a sua trajetória dentro do seu trabalho. Análise dramática também é importante, verdade cênica e tempo-ritmo. Quero falar sobre esses dois aqui. O que é a verdade cênica? O que é essa intenção? Eu vou chamar o Rafael de novo aqui para ele dar continuidade à cena. Para a gente falar um pouco sobre essa verdade cênica. O que é essa verdade cênica? É melhor ficar aqui, não? Aqui é melhor? Pronto, vou precisar da cadeira aqui. Então, Rafael, é o seguinte, vamos usar essas duas coisinhas aqui. Primeiro, na verdade, três, né? Que eu falei sobre corpo, a mesma coisa. Intenção e ritmo. O que é o tempo-ritmo? Tempo-ritmo é qual o momento que você está. Vamos supor que o Rafael está aí sentado, aquele mesmo copo d'água, certo? Então agora eu vou dar uma intenção. Pega o copo d'água. Agora, esse copo de água, na verdade, é um copo de café. Como é que tu vai beber agora um copo de café quente? Já mudou, não foi um pouco, antes ele bebeu a água, tranquilo. Agora, como é um copo de café, ele teve que assoprar para poder esfriar, né? Agora, vamos dar uma intenção.
e um tempo-ritmo. O que é o tempo-ritmo? Ele está atrasado, ó, tempo-ritmo. Então, se ele está atrasado e o café está quente, como é que seria a reação do ator nessa cena? Queimou. Queimou, né? Exatamente. Por quê? Tempo, ritmo e verdade. Por que ele se queimou? Talvez por que ele se queimou? Tava o quê? Tava atrasado e tinha que beber rápido para sair do trabalho, né? Bom, então, beber água é uma coisa, beber café, né, é outra coisa. Por quê? Por causa do tempo, ritmo, que ele colocou um ritmo para a cena. Por isso que muitas vezes também, vocês já foram para algum grupo de teatro, o diretor manda você ficar andando rápido, anda rápido. Por quê? Porque quando você está com o coração assim, se eu pedir para o Rafael dar umas 4 voltas aqui e for a água, vai ser diferente com o coração. Né? Intenção, tá pesado, café quente, coloquei pode ser um suco, tem uma expressão para fazer outra coisa. Vamos lá, próximo slide. Pronto, aí sobre método de atuações físicas. Comunicação não verbal, que é justamente essa questão da parte física, de você se comportar. E aqui tem uma tirinha, né, do Charlie Brown, onde ele fala assim, ó, essa é minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto, levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você achar legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Então, o que é que esse quadrinho quer dizer, né? Quer dizer que quando você atuar, buscar fazer um personagem, a forma como ele se comporta é fundamental. Então, quanto mais físico você colocar no seu personagem, mais ele vai ser colocado para fora, e aí o seu personagem vai sair melhor, o seu diretor vai amar. Por quê? Por causa dessa questão física que o Stanislavski falava, né? A parte física gera a emoção, e essa emoção é transmitida lá na hora de representar. Slide. E aí, em 2016, só em 2016, essa autora aí, essa cientista, a Amy Cuddy, ela fez um estudo, né, e descobriu que, o nome do livro dela é O Poder da Presença. Ela percebeu que a parte, ou seja, comprovou cientificamente uma coisa que Stanislavski falava, né, trazendo para a vida real, que o corpo, ele muda as suas emoções. Então, serve até para a vida, né? Se você está um pouco deprimido, e geralmente você fica assim. Então, se você não quer ficar tão deprimido, busque colocar, né, estender o ombro para trás, erguer o peito, que automaticamente os seus hormônios não vai mudar os hormônios, lógico, mas a sua percepção vai mudar aos poucos, e aí as suas emoções também vão mudar. Então, na vida real é assim, mas de um personagem, que é o caso, então fique atento a isso. Saber se o ator está com depressão, o personagem. Se o personagem tem depressão, se o personagem tem algum problema no coração, e se ele tem um problema de coluna, como é que é uma pessoa com problema de coluna, como é que ele anda, é assim, como é que ele se senta. Então, todas essas questões físicas, quanto mais você treinar isso, mais vai facilitar na hora de você colocar o seu personagem, né, e dar vida a esse personagem. Próximo slide. Outro exercício que eu já fiz, né, eu já pulei, pode deixar, já pulou, pode ir para a próxima. Então, o método de Stanislavski, ele teve esses passos todos, mas já no finalzinho, depois dele ter escrito vários livros, no caso 11 livros que ele escreveu, que eu não quero entrar em detalhes dos livros que ele escreveu, mas ele foi entendendo que o método dele era um método show de bola, mas nada melhor do que o ator também poder criar o seu próprio método. Então, ele tem uma frase, né, que é bem famosa, que ele fala: crie seu próprio método, não dependa servilmente do meu, construa algo que funcione para você, continue quebrando tradições, eu imploro. Por quê? Porque depois que ele criou o método, as pessoas se prenderam demais a esse método como se fosse a verdade total, e aí acabou limitando alguns atores. Próximo, então ele pediu aí para quem é ator, não fique só nele também, estude outras coisas, invente outras coisas, porque isso você vai mudar bastante. Então, esses aqui são 2 livros que eu recomendo para vocês. Não tem nada a ver com teatro, né? Geralmente, uma pessoa que está dando uma palestra sobre teatro, manda ler um livro do Stanislavski, ou da Stella Adler. Não, eu estou pedindo para vocês lerem aqui, ó, 2 livros que tem a ver mais com a questão do ser humano. Porque quando você entende o ser humano, automaticamente você, quando for interpretar um personagem, que seja humano, no caso, né? Se você for interpretar um animal, não funciona. Mas se você for interpretar um personagem que seja humano,
esses 2 livros vão te ajudar a entender melhor como funciona um ser humano. E aí você vai e regula o seu personagem e vai fazer ele, né, ficar muito show, como fez o próprio Heath Ledger no Coringa, né? Ele pesquisou sobre como era um psicopata e aí ele nem foi falar com ninguém, uma psicóloga, porque o psicopata que ele criou lá através do Coringa, né, aquele personagem, ele criou através de estudos relacionados à psique, relacionados ao comportamento humano. Próximo slide. E aí, pessoal do Instagram, tá ouvindo aí? Tá beleza? Dá pra ver bacana? Bananinha? Boa noite, Bananinha! Prazer, cara, conhecer você, viu? Obrigado por estar aqui. O cara aí é fantástico, ele aí era para dar aula. Vamos lá, então, depois daquilo lá, teve um grande conflito aqui entre a Stella Adler, que foi a única aluna do Stanislavski, né, das pessoas que eu vou falar aqui, e o Lee Strasberg, que também eles fizeram uma parceria, acabaram trabalhando um pouco junto, e aí houve um conflito, que eu vou falar já do conflito, mas eu quero falar um pouco primeiramente do Strasberg, porque ele começou antes dela, apesar de ela ter trazido o método do Stanislavski, o Strasberg acabou tendo um conflito com a informação lá e criou o método dele, que é totalmente diferente, ou melhor, é um segmento do Stanislavski, porque tudo que vem daqui para frente é um pouco, né, do Stanislavski, mas aí alguns desses produtores aqui, desses criadores de métodos, eles revolucionaram um pouco o método do Stanislavski. Então, vamos falar agora sobre o Strasberg. Próximo. Se você é ator, né, essa live aqui, esse workshop, essa oficina, ela é voltada para quem é ator de teatro ou de cinema. Talvez não esteja fazendo sentido para muita gente aí, porque talvez realmente é relacionada a isso. Então, eu quero dar esse foco ao ator, tá? Então, se você não é ator, não está entendendo nada, é assim mesmo, viu? Deve estar chato, não sei. Mas tenho certeza que quem é ator deve estar... É para estar com um papelzinho anotando aí, um caderno anotando. Então, vamos falar desse cara aqui, que é outro cara que todo ator precisa conhecer, esse Strasberg. Que para ele, o trabalho árduo do ator, ele está muito além de muita coisa, né? Então, vamos falar pela frente. Então, vamos lá para o método do Strasberg. O que é que o método do Strasberg fala? Ele foca muito na memória afetiva. O que é essa memória afetiva? Vamos supor que um personagem, ele vai fazer uma cena de choro. Então, de acordo com o Strasberg, o ator, ele precisa buscar uma memória afetiva, ou seja, um momento na vida dele, pessoal, e trazer essa dor para fora. Vamos supor que o cara tem que chorar, o personagem tem que chorar, então o ator, ele vai na memória morreu, talvez o cachorrinho morreu, e ele pega essa lembrança e emerge, e aí a atuação vai para outro nível, porque a emoção vem junto. Então, essa é assim, o foco desse, ele chama de o método, é muito baseado nessa questão, memória afetiva, experiências pessoais, carga emocional e a vulnerabilidade. O que é isso? Essa carga emocional é o que eu falei agora, né? O aumentativo dessa emoção. É uma carga emocional dramática grande do seu passado. Trazer as suas piores dores, ou as suas melhores dores, se for o caso de uma alegria muito grande que você vai ter que fazer. E a vulnerabilidade é você realmente ficar vulnerável. É você realmente largar o personagem, ir para o seu âmago, né? Para o seu íntimo, e assim você ser vulnerável e deixar esse sentimento, essa carga emocional vir, porque ela vai ser colocada para fora no momento certo. Vamos lá, próximo. Tá fazendo sentido aí, pessoal, para vocês aí que são atores? Tá fazendo sentido isso? Vocês já usaram alguns desses métodos? E aí, gente, ó, alguns adeptos do método do Strasberg. Al Pacino, um dos maiores pupilos dele, Robert De Niro, né? Não sei se dá para ver aqui, por causa tem uma coisa aqui de uma tomada, né? Lembrando também do Poderoso Chefão, peguei a foto aqui, tudo do Poderoso Chefão, né? O Al Pacino, o Robert De Niro e o Marlon Brando, que representam o mesmo papel, né? O Robert De Niro deu até o Oscar para ele por esse papel. E para o Marlon Brando também. Enfim, Daniel Day-Lewis, que é outro fantástico ator, mas quase todos os filmes que ele faz, nossa, já ganhou 3, com alguns filmes que está aqui, cadê os filmes? Meu Pé Esquerdo, Diamante de Sangue e o Lincoln. Enfim, vamos lá para frente. Quem é o próximo? Meryl Streep, né? Vocês conhecem também Meryl Streep. Também ela é adepta desse método, de usar isso. Champagne, que é outro baita ator que faz isso.
E Jamie Foxx também, né, que deve conhecer. Quem mais? O Heath Ledger, que eu falei agora. E a principal, né, que assim, a mais famosa de todas, a Mary Morrow, que era a pupila preferida do Strasberg. Inclusive, ela ficou até dormindo na casa dele, lá na cama da filha dele, do Strasberg. Porque, enfim, ela, para ele, era a melhor atriz que ele já teve. E, inclusive, depois ela deixou 75% da renda dela, né, da parte dela pós-morte, para ele. Porque, enfim, ela gostava bastante dele. Gente, eu não coloquei nenhum ator brasileiro aqui, né? Não é querendo colocar o Hollywood, mas é porque essas questões das pesquisas aqui do Brasil são um pouco conhecidas por alguns atores. Alguns atores usam, né? Eu acredito que usam sim, né? Fernanda Montenegro, maravilhosa, deve usar esses métodos. Mas como eu não tinha uma pesquisa suficiente sobre esses atores brasileiros, eu preferi colocar aqui Hollywood, tá? Mas cinema nacional, para mim, também é maravilhoso. Provavelmente muitos atores aqui do Brasil devem usar esse método, provavelmente devem usar os melhores. Eu acredito que a Fernanda Montenegro, com certeza, deve ter usado, o Stanislavski, com certeza. Mas talvez o Strasberg, se ela tiver pesquisado, provavelmente pesquisou, porque a mulher é incrível, né? Então, esses são para mim um dos melhores atores. Peguei alguns, tem muito mais, né? Tem muito mais artistas aí que já passaram por esse método. Próximo. Eu não vou fazer o exercício, Rafael, porque, como eu falei, né? É uma questão muito emocional. Esse método do Strasberg teve bastante controvérsia. Por quê? Porque muitos atores, eles acabavam se perdendo nas suas próprias emoções. Como é uma emoção muito forte, você resgatar essa emoção muito forte, você acabava entrando demais nesse personagem e, para sair dele, acabava gerando alguns conflitos psicológicos mesmo do ator. Então, não é qualquer ator que consegue entrar e lá no passado, pegar sua memória afetiva, essa carga dramática, trazer para o personagem, e quando termina a cena, tá lá o sentimento está lá no ator, e aquele sentimento não é do ator, o sentimento é do personagem, e aí há um problema seríssimo, que foi o que aconteceu com o Heath Ledger, né? Ele entrou tanto no personagem do Coringa que acabou, eu acho que deve ter um pouco a ver com a morte dele, com o suicídio dele. Robin Williams também, enfim. Não que seja esse o caso, né? O motivo real, mas eu acredito que também acabou abalando o psicológico. Então, se você é ator e quer entrar nesse método do Strasberg, aquele aqui no filme Poderoso Chefão 2, parte 2, se você quiser entrar nesse método do Strasberg, é bastante ter muito cuidado, muita maturidade, porque realmente você mexe com os seus sentimentos mais profundos, sentimentos, né, pesados, carga emocional, e aí nem qualquer ator pode aguentar isso. Então, precisa ter maturidade para poder buscar fazer esse método. Vocês perceberam aí que só artistas incríveis, né, só atores e atrizes grandes aí usam o método, mas dá resultado, mas tem esse detalhe aí da carga emocional vir e você não saber lidar com ela depois na vida real. Beleza? Então fica esse cuidado aí, se você for estudar mais sobre o Strasberg. Então vamos falar sobre a Adler, né? A Stella Adler, a única aluna do Stanislavski, que ela odiava esse método, né? Ela achava que isso era horrível, né? Tem uma frase que ela fala, ó: mergulhar nas emoções que eu vivenciei, por exemplo, quando minha mãe morreu, para criar um papel é doente e esquizofrênico. Se isso é atuar, eu não quero fazer isso. Então, ela, apesar de ser aluna dele, respeitar, mas ela não quis pegar esse método do colega dela, né, o Strasberg. Então, ela criou um novo método, um método que também é um pouco diferente e vai contra total essa questão de você usar seus sentimentos, usar essa carga emocional. Então, qual é o formato dela? Próximo slide. O formato dela, ela usa, essa aqui é uma nomenclatura minha, tá? Mas para poder eu ilustrar melhor, ela usa a imaginação. Então, para Stella, você não é para usar uma memória afetiva, nada do seu passado. Ela não quer que use nada do seu passado. No método dela, não ensina nada do passado. Então, o ator que vai representar um personagem, ele não usa uma memória afetiva, não usa carga dramática, ele usa a imaginação, ou seja, o futuro. E faz até sentido, né? Se eu pedir para vocês agora aqui imaginar um limão, por exemplo, um limãozinho bem verdinho, imaginar em casa aí, um limão bem verdinho, aí você pega aqui ele, ainda bem madurinho, aí você começa a cortar ele, ó. O limão, estão cortando o limão verdinho, aí você abre, ele é suculento, estão imaginando? Aí você espreme ele um pouquinho, ó. O que é que vocês estão sentindo agora aí? Quem está imaginando direito, né? O limão não está aqui, o limão não está aí, mas vocês acabaram sentindo, né? Acredito que se vocês fez isso, acabou sentindo o azedinho do limão, deu água na boca. Por quê? Porque o nosso cérebro, né? Ele tem essa capacidade
de imaginar e não distinguir o que é real do que não é real. Então, para a Estela, ela tinha essa concepção. Não preciso lembrar que minha mãe morreu. Eu posso criar um personagem e aí, talvez, a mãe dele possa ter morrido. Então, vamos imaginar que esse personagem teve a mãe lá, a mãe dele morreu, e agora ele vai usar aquela emoção lá. A emoção dele, não minha. E aí, essa forma de atuar também é bastante usada, né? O Joaquin Phoenix, aquele ator também que fez o Coringa também, ele usa bastante desse formato da imaginação. Ele não busca muito a parte do passado, é mais o futuro. Então, eu criei isso aqui para ilustrar, tá? Isso não é dela, é apenas uma ilustração para poder explicar melhor sobre essa linha do tempo de atuação. Pode passar para o próximo slide. Next. Próximo. Aí vamos falar sobre a depressão. Volta um pouquinho. Depressão, ó, a parte comportamento, né? Linguagem corporal, né? Não verbal. Próximo. Ó. Então, uma pessoa com depressão, vamos supor que você vai interpretar um personagem com depressão. Ele está 80% no passado. Então, quem tem depressão na vida real mesmo, vive 80% no passado, 10% no presente, futuro. Então, isso é real. A pessoa que vive hoje com depressão, ela está com 80% no passado, só nas frustrações, nas coisas do passado. Às vezes era feliz antes, agora não é. Enfim, ele esquece de viver o presente e o futuro e acaba tendo essa depressão. Então, vamos falar aqui, abrir aspas, né, ou abrir parênteses. Se você conhece alguém que está passando por um problema de depressão, você pode ajudar ele, trazer ele para o futuro, buscando, perguntando coisas do futuro, como é que vai ser o futuro. Provavelmente ele não vai saber responder, mas isso pode ajudar a trazer mais uma porcentagem para cá para o futuro, tá? Fecha parênteses e vamos para o personagem. Então, se você fazer um personagem triste, com depressão, busque criar essa imaginação e colocar ele no passado. E com certeza a expressão corporal vai cair, o sentimento vai cair, a emoção vai vir de tristeza, de depressão. Beleza? Próximo. Next, próximo. Pessoa com ansiedade, né? Também abre parênteses para a vida real, né? Quem vocês conhecem aí que tem ansiedade? Próximo. Ó, a pessoa que vive na ansiedade vive 20% no passado, próximo. 10% no presente e 70% no futuro. Aquela pessoa muito assim, ó. Futuro, igual o personagem que o Rafael fez aqui. Tá atrasado, então ele está no futuro. Vou chegar atrasado. Isso gera ansiedade, tá? Fecha parênteses para a vida real. E no personagem, se você criar um personagem um pouco mais acelerado, que esteja precisando de alguma coisa rápida no futuro, que ele vai ficar ansioso. Próximo. Estresse. Pessoa mais estressada. Pode passar o slide. Próximo. 10% no passado, 5% no futuro e 85% no presente. Eu não estou falando no presente no sentido de meditação, onde você está presente, né, como a Amy Cuddy fala. E sim, é aquele momento que você quer tudo para agora. Quer tudo agora, imediatista, e você fica naquela hora, quer saber a resposta. Minha apresentação, por exemplo. Saber agora. Calma, vai vir a hora da sua data. Ou a que vai sair a nota. Então, se você vai representar tem estresse, traga ele para o presente o máximo possível, crie esse personagem com essa força no presente, que vai ter aí um personagem mais estressado, né? Mais estresse no sentido geral, não estou falando de estressado com raiva, tudo que tem a ver com estresse. Próximo. Pronto. O exercício também eu vou pular, Rafael, isso aqui, beleza? Vamos pular isso aqui. Pode pular isso aí também, dá 2 cliques. Não era exercício, mas não precisa não. Beleza? Então vamos lá, tá faltando só 2. Acredito que no tempo aí tá ok. Tá tudo tranquilo aí, né? Vamos lá. Então agora eu quero falar sobre um cara que não tem nada a ver com nenhum dos outros, que é o Peter Brook. E tem muito a ver com a minha área, na área do circense. Você que faz teatro de rua, você que faz teatro, famoso teatro invisível, né? O Peter Brook, esse cara que fez essa ideia, né? De ter esse método, que é totalmente diferente do Stanislavski. Não totalmente diferente, porque nada vai sair diferente do Stanislavski, né? Mas ele não está muito preocupado com o Strasberg, nem com a ideia da imaginação da Adler. Ele está ligado mais ao vazio. É aquele teatro de guerra, como se fala, né? Aquele teatro que não precisa de muito cenário, aquele teatro que não precisa de muita luz, aquele teatro que não precisa do comercial, por assim dizer. É mais um teatro mesmo da veia, né, como se fala. É um teatro mesmo onde o vazio
é o importante. Então, para ele, muitos dos espetáculos que ele fazia, ele gostava de fazer com a luz do sol, né? Ele abria um espaço lá e é muito no improviso. Então, pro Peter Brook, um espetáculo só acontece com três, como se fosse uma pirâmide, né? 3 coisas: o ator, o personagem, mas o mais importante de todos é a plateia, porque o ator pode representar o melhor espetáculo, melhor papel, mas se não tiver ninguém para assistir, é como se aquele personagem fosse um fracasso. Então, para o Peter Brook, a plateia era muito importante. A plateia, ela tinha um significado muito grande. O feedback que a plateia dava é muito importante. Então, pessoal, se alguém é de circo aí, sabe que quando você entra no picadeiro de um circo e você faz aqui uma brincadeira, uma coisa, o público reage, o ator vai aqui, o palhaço reage de volta e realmente fica... Reage de volta? É um pleonasmo, né? Reage de volta, enfim. O público faz uma coisa e o ator reage. E reagindo, novamente o público dá o feedback lá, e aí o ator vai... E isso é que o Peter Brook gosta, entendeu? No teatro. Até mesmo alguns diretores tentaram fazer um pouco, muito parecido com isso, né? Mas que não tem muito a ver, porque não é que tem a ver. Não funciona tão bem quanto no teatro, porque no teatro você tem um feedback ali na hora, né? Você faz uma apresentação, um personagem, e aí a plateia, ela está envolvida com você ou não. Então, o maior termômetro pro Peter Brook era a plateia. Então, enquanto os outros diretores estavam muito focados no seu eu, o Peter Brook está falando se a plateia realmente está gostando ou não. Então, ele pegou algumas peças de Shakespeare, né? Algumas peças que eram consideradas chatinhas, e ele conseguiu fazer a sua nova roupagem e apresentar o mesmo espetáculo, e aí teve o interesse das pessoas pelo formato dele fazer, porque ele estava preocupado com o público. Então, no geral, Peter Brook é isso. Então, se você é ator, não gostou muito do método da Adler, ou do Strasberg, ou do próprio Stanislavski, né, a parte da disciplina assim, regada, talvez esse cara seja bacana para você estudar, porque ele fala muito sobre improviso, sobre esse vazio, sobre você estar ali presente, colocar emoção, mas de forma verdadeira, porque a emoção falsa obstrui a clareza. Então, o próximo slide. O Peter Brook tinha muito disso. Então, ele gostava muito de sonoplastia. Olha só como é interessante. Sonoplastia não só para o ator, mas para a plateia. Se você já foi assistir um espetáculo e a música, né, a sonoplastia, faz você se encantar ou não pelo espetáculo. Às vezes o ator, ele dá o seu máximo, mas ali por trás, a plateia. Figurino também é importante para ele, que seja o mais simples possível, o mais real possível. Cenografia, ele gosta realmente de risco, como eu falei, do sol, prefere que a luz seja do sol, que tenha muito essa questão de cenários, que para ele o cenário fazia atrapalhar, ludibriava demais o ator, o personagem, e ele preferia isso aqui, o vazio. Então, um espetáculo sem nada, imaginando coisas, que essa imaginação, sendo de forma bem feita, como agora o Rafael fazendo o café, o público ia imaginar lá o café, né, ele bebendo um café, ia estar lá vendo talvez o café sem estar na mão dele. Então, para o Peter Brook, essa era a parte onde o ator realmente tinha conseguido atingir o seu resultado mais incrível, que é quando a plateia estava junto com o ator. Próximo. Ação. Exercício, acho que pode pular também, porque acho que deu para entender, né, pessoal? Você colocar isso em prática. Eu ia fazer um exercício aqui com o Rafael, mas como a gente está um pouquinho atrasado, eu vou pular o exercício, vocês façam em casa aí, busquem fazer improviso, busquem feedbacks, tá? Feedback. Vamos lá para o último nome, né, da noite, que é o Sanford Meisner. Esse cara aí também é outro que revolucionou o cinema com o seu formato de atuar, que também da Adler e do Strasberg e também do Peter Brook. Por quê? Porque ele está ligado no agora. Ele é muito preocupado com o agora, com o que está acontecendo no momento. E antes de pensar, porque para ele é o seguinte, antes de você pensar, seus instintos são mais honestos que seus pensamentos. Viu que ele quebra um pouco os outros dois, né? Vamos imaginar, vamos lembrar uma memória afetiva. Ele não, ele busca fazer você ser o mais instintivo
Tem alguns exercícios dele que eu posso passar para vocês aqui, se tiver no tempo certo, tá? Eu não sei, eu estou aqui sem tempo, não estou conseguindo ver o relógio, para poder ver como é que está meu tempo aí, em relação a se está ok, ter mais alguns minutos. Tá tranquilo, né? Pronto, então o Messner, muitos atores também usam o método dele, acham fantástico, porque ele usa muito o agora, tá? Vamos passar para o próximo, ver se tem mais alguma coisa. Pronto, o exercício, se a gente tiver um tempinho, eu gostaria de fazer aqui mais para o título de aprendizagem mesmo, tá? Então, se a gente tiver tempo, tem tempo? Tá tranquilo? Então, quem pode fazer aqui o exercício comigo? Tem um lixão ali, né? Estão pedindo um lixão ali, pessoal. Sim, vamos lá, Rafael vem aqui de novo. Esse exercício é um exercício, provavelmente, quem é ator já de muito tempo, com certeza deve conhecer, né? Eu acredito que deve conhecer. Quem não é ator também talvez não conhecer, vai conhecer agora. É um exercício que parece estranho, mas com o tempo, se você ficar fazendo isso, eu acredito nesse cara, né? Muitos atores já usaram esse método e funcionaram. Então, quem sou eu para apenas não testar, pelo menos? Então, o método dele, um dos principais métodos dele era da repetição. Então, como é o exercício, né? Pode ficar aqui de frente assim mesmo. Então, eu vou falar uma coisa, né? No caso, se você for fazer em casa com o seu colega, ou se você é diretor e talvez não conhecer essa técnica aqui, né? Vai que você não conhece, você pode estar usando aí com seus alunos também, tá? Então, é o seguinte, dois atores, né? Que estão ensaiando aqui, vão fazer esse exercício. Qual é o exercício? A Adler, né? A Stella Adler, o Strasberg estavam muito preocupados consigo, né? Minhas emoções, né? Essa coisa, não falei muito sobre o ator, é o ator. Não, esse método aqui não. Ele está preocupado com o outro. Então, o exercício é o seguinte: eu vou falar uma coisa e tu repete. Tu repete também. E nós vamos repetindo a mesma coisa até a hora de mudar, se sentir vontade de mudar. O áudio tá legal aí? Você colocou no canal? Oi. Então, quando eu falar uma coisa, tu repete. Tá bom. Repete a mesma coisa. Vamos começar. Fala aí alguma coisa. Alguma coisa. Mas que coisa? Alguma coisa que aconteceu. Aí. Vamos cortar aqui, né? Corta. Você viu que ele não fez o que eu estava fazendo, mas não continuou repetindo? Tava legal. Quando eu mudei, ele não repetiu. Então, continua a repetição, porque a ideia não é você. Porque quando eu falo assim, fazer o quê? Aí ele já foi para ele. Ele não foi para mim. Então, a ideia é justamente se desprender desse seu eu. É você se preocupar com o outro. Para esse diretor, ele disse que quanto mais o ator tivesse em rapport, né, que rapport é essa comunicação dos neurônios e espelhos, quando você está conectado de uma forma tão intensa com o seu parceiro de cena, a cena vai fluir naturalmente de um jeito que você não imagina. Então, por quê? Porque atuar é reagir, né? Segundo o Messner era isso, é reagir. Então, quanto mais natural a gente tiver, a gente vai reagir de forma mais instintiva, ou seja, antes do pensamento, entendeu? Se eu fizer assim, se eu fizer assim, a reação instintiva é maior do que o pensamento. Então, vamos lá, vamos continuar. Mais duas vezinhas e a gente continua. Posso começar? Pode começar? Pode mesmo. De novo? Sim. Sim, ok. É ok, sim. É difícil, viu? Falar assim. De verdade. Pois é. Continua imitação. Continua imitação. Louco. Tô ficando louco. Continua imitação. Coceira atrás da cabeça. Uma coceira atrás da cabeça? Exatamente. Vai continuar? Vamos ficar aqui até amanhã. Vamos ficar aqui até amanhã? Exatamente. O tempo da live tá acabando. O tempo da live vai acabando. Então temos que continuar. Tem que continuar, de novo, tá? O Rafael tá cortando sempre, tá? Uma vez. O ideal é repetir. Quando a gente fizer muito esse exercício, vai chegar uma hora que, tipo, se eu fizer isso, ele faz. Entendeu? Porque entra no rapport. A repetição entra no rapport. Então,
uma técnica, né, é essa daqui, é meio chatinho mesmo. Mas se você fizer isso com frequência, chega um momento onde os dois vão estar conectados. Por exemplo, eu e o Rafael, a gente pouquíssimas vezes atuamos, né? Não foi brincadeira, não. Mas se eu trouxesse meu pai aqui, ou trouxesse uma pessoa que, o Leonardo, né? Uma pessoa que está sempre comigo aqui, o Leonardo, não sei se está na live aí. Alguns dos personagens, alguns dos meus amigos que tá presente no palco, que a gente teve isso, a gente entra nesse rapó. Né? A Eliane também? Pois é, eu também não trabalhei muito com ela, muito no espetáculo, tive uma apresentação com ela. Eu digo pessoas que estão lá sempre, né? Um amigo do Rafael há muito tempo, então se ele estivesse aqui, essa conexão ajuda. Valeu, obrigado. Ei, palmas para o Rafael aí, ninguém nem bate palmas para o rapaz, na apresentação dele. Então esse exercício, galera, é um exercício de rapó. Eu não quero entrar muito nessa questão do rapó, porque é para NL, mas esse rapó ele é necessário para uma apresentação de teatro, para uma personagem no cinema. Porque quando você entra em rapport com o seu parceiro de cena, as reações dele vão te influenciar. Então, eu não sei se você, em casa, aí, vamos fazer uma analogia. Quando você está em casa, e aí você chega chateado do trabalho, sei lá, e a sua esposa, seu pai, sua irmã, enfim, ele fala uma coisa que você não gosta, você automaticamente reage ao que ele fala, né? Geralmente, quase 93% da população, elas são pessoas reativas. Não estou falando de personagem, estou falando de pessoas. Então, 93% da população é reativa. O que é reativa? Acontece uma coisa e ela reage. Mas aí, quando você traz isso para o palco, para o teatro, você esquece disso. Você fica sendo os 3% que não é reativo. E aí está o problema. Né? Para ele é o quê? A falsidade, ela obstrui a clareza. Então, como é o mais verdadeiro? O que é mais verdadeiro? 93% da população é reativa, que são pessoas reais, ou personagem que pensa. Né? Geralmente você não pensa muito, você age por instinto. Faz sentido, gente? Esse exercício, né, é bacana para você treinar o seu rapport. Aquele outro exercício também bem clássico, é de ficar repetindo, né, o movimento do seu parceiro até a hora até mesmo um batimento cardíaco, né? Não sei se vocês sabiam disso. Até o batimento cardíaco acaba entrando em sincronia. E aí, quando acontece isso, os dois personagens lá estão literalmente conectados. E aí a cena tende a fluir melhor. Né? Se você está fazendo um monólogo, essa reação com o público também é muito importante. Então vamos lá, vamos continuar para concluir. Uma frase, né, que eu gosto bastante, que é: a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Né? O teu sucesso é fácil, né? Sucesso entre aspas. O desafio é treinar para isso. Então, correr uma maratona é fácil, né? O difícil é você treinar todo dia. Aqui em Ilhas do Cruz tem um rapaz, todo dia ele corre, acho que são um irmão gêmeo, 3 irmãos. Todo dia esses caras passam correndo lá em frente de casa. Todo dia. Então, para ele, quando chegar o dia de correr, não é que é mais fácil para ele ou não, é porque ele está preparado. Então, a vontade de se preparar, ela deve ser maior que a vontade de vencer. Então, se você é ator, se você é atriz, busque, né, isso, se preparar, como eu falei, toca um violão. Se você é ator, busque tocar violão, porque ninguém sabe se um dia você vai fazer uma audição, talvez o violão possa te salvar, eu digo naquele sentido lá, você pode ser o diferencial, tocar um violão, não ser o dozinho, um rezinho, sabe, piano, sei lá, qualquer coisa, gente, busque essa observação que o Stanislas falava, busque aprender mais, o máximo que vocês puderem sobre qualquer coisa, porque quando chegar a oportunidade, você vai estar preparado, né? E aí vai chamar o tal da sorte, né? O pessoal fala, né? Algumas pessoas têm sorte. A sorte é nada mais isso. A sorte é quando a preparação encontra uma oportunidade. Então, quando você está preparado, a oportunidade que vier, aí o pessoal que não entende vai achar que é sorte sua, mas não foi sorte, foi preparação. Então, essa aqui seria a minha última fala de hoje, de frase, para concluir. Pode passar aí, tem só mais uma coisinha. Que é um vídeo que representa o que eu estou sentindo agora. Tem um pouquinho de cinema aqui envolvido, algumas técnicas de cinema, e eu queria que você prestasse bastante atenção nesse pequeno curta-metragem, bem pequenininho, que representa muita coisa, tá? Aí depois eu entro falando a palavra final. Pode dar play. Ele tá me filmando aqui, deixa eu vir pra cá, pra cá. Not sure where'd you get them from? Yes, sir. Where'd you get them? Trash bin?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? E aí, galera, gostaram aí? Esse vídeo, né, se vocês quiserem ver no YouTube lá, é só procurar shoes, né, ou mais shoes, se eu não me engano é shoes ou mais shoes, uma coisa assim, que é sapato, né, em inglês. E aí vocês podem ver melhor, que talvez o pessoal da live não tenha visto. O pessoal de casa aqui do Facebook provavelmente deve ter visto melhor, né. O que é que esse vídeo tem a ver, assim, né, para concluir? Tem a ver, né, também com a atuação. Vocês perceberam que a maioria, quase 90% do vídeo era, né, com mais parte física. Só teve um momento que teve fala, mas o restante foi o quê? Foi emoção, né? Foi carga dramática, teve muita expressão corporal, teve essa questão da imaginação, né? Até mesmo teve a questão também do Peter Brook, porque eu tenho certeza que a plateia aqui estava assistindo, achando que era uma coisa, de repente vem um podcast e muda tudo, né? E você vai para uma nova entendimento daquela, que no caso, que é o que o Peter Brook fala muito, que a plateia é a terceira, é o principal, né? Então, se a plateia não gostar, não quer dizer que não foi bom. Então, espero que você tenha gostado, tá? E última coisa, né, sobre esse vídeo é a questão da gratidão, né? Que eu gosto de falar muito isso, dentro da palestra que eu faço sobre cinema, teatro, música, enfim, PNL, não importa. Sempre a gratidão ela tem que estar perto da gente, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Hércules, ao pessoal da prefeitura, todo mundo de Brejo do Cruz, família, o Rafael, a todo mundo que está assistindo na minha live aqui, que eu não sei quem está assistindo. Obrigado, né, por estar até agora, né, isso mostra que aqui até agora é porque realmente gosto de aprender, ou talvez também porque eu tenha conseguido aí meu objetivo. Obrigado, vou dar o meu plaquete final aqui, para cortar, né, e a gente dá continuidade aí com a noite maravilhosa. Muito obrigado e próxima aí.